Você está assistindo apenas um pedacinho de um programa completo da Arquibancada Tricolor. Se você quiser conferir tudo, é só clicar aqui na descrição. Muita gente chegando aqui em peso também na Arquibancada Tricolor. E agora é a hora da gente voltar à nossa pergunta do dia. A gente vai debater aqui. Quero saber a opinião da Pri, da Gabi, sobre o gramado sintético e antes também da galera, para depois dar a palavra para elas. Quando a gente fez essa pergunta do dia, você que não respondeu no começo da live, não estava aqui presente, já manda aqui pra gente, que a gente vai colocar aqui a opinião de vocês. O pessoal puxando em peso, ó. Hashtag não gramado sintético, hashtag não gramado sintético. A Isabela traz que é gambiarra. O Everson fala que campo reciclável não é futebol. Todo mundo trazendo aqui a opinião. O Wes também, gramado sintético é igual a peruca. Quem tem, gostaria de ter natural. O pessoal aqui brinca também bastante no nosso chat, tudo. Mas aí tem um ponto também relevante do Paulo, né? O Paulo, ele fala que para quem joga bola não presta. Agora, querer debater sem base científica é complicado, mas que é péssimo que tem alguns contrapontos ali do gramado sintético que fala, pô, mas não tem provas que no gramado sintético lesiona mais, enfim. E aí eu queria a sua opinião já, Pri. O que você acha sobre o gramado sintético? Que bombou ontem, né? Alguns jogadores, principalmente o Lucas lá, acho que foi o pioneiro, pelo que eu vi, ou o primeiro que eu vi que postou ali, né? A campanha contra esse tipo de gramado no futebol profissional. Você acha que precisa acabar no futebol profissional? Quero que você fale um pouquinho a sua opinião sobre tudo que rolou ontem e está também repercutindo hoje aí nas mídias. Eu acho que o debate é muito válido, né? E ele passou a vir, né? A afirmação e o protesto passou a vir de pessoas que fazem a parada. Então é importante, no mínimo, que a gente escute o que as pessoas têm a dizer, porque elas que estão ali no dia a dia, né? Não sou eu. Eu não faço a menor ideia, porque eu não jogo nem no normal, nem na quadra, nem no sintético, e eu provavelmente ia me machucar em todos eles. Mas a partir do momento que as pessoas envolvidas no espetáculo estão falando, o mínimo que a gente pode fazer é escutá-las e tentar entendê-las, né? Primeiro ponto, cara, eu acho que é justo, né? Escutando deles, pelo que eles falam, assim, acho que foi o Marinho que falou numa entrevista para a ESPN ontem. Coincidentemente, ele deu uma entrevista justo ontem, quando tinha saído já esses protestos, né? Que ele fala que é muito mais duro e machuca muito mais sair. E eu já vi casos de ex-jogadores falando, né, e jogadores também, diretorias falando, que quando o jogador joga no gramado sintético, ele chega no dia seguinte com muita dor no joelho, com muita dor muscular, e aí o tempo de recuperação dos jogadores acaba sendo muito maior. Então, assim, o São Paulo jogou no Morumbi. O tempo de recuperação é muito menor por conta do impacto que você tem. Isso sem cair. Agora, caindo, aí o Marinho fala, cara, cada vez que a gente cai, e isso é fato, gente, é um jogo de cair, é um jogo de milhares de vezes você cair igual cocô no chão, basicamente. Falam que dói muito mais. Então, assim, acho que o mínimo que a gente pode fazer é levar em consideração o que eles falam. Precisa acabar? Não precisa acabar? Eu não sou ninguém para falar isso, sabe? Eu acho que precisa ser feito um estudo melhor sobre a parada, entendeu? Sobre esse impacto de fato, sobre os números de lesões e tudo mais. Aí já saiu um estudo de ontem, mas assim, não demonstra quais são os jogadores que foram levados em consideração no estudo. Isso me incomoda um pouco. Porque assim, tem gente que fala assim, mas o São Paulo teve tantas lesões no campo normal e só teve 10 no campo sintético. Claro, porque joga 1 bilhão de jogos no campo normal e 3 no sintético. É óbvio que o número vai ser muito maior. Então, acho que esses estudos eles precisam mostrar quais são as referências que eles estão usando, para a gente ter a certeza de que a parada está equilibrada. Porque, de fato, todos os times têm mais lesão no campo natural, porque ele é a maioria, né? Se joga muito mais nele. Então, acho que precisa ser feito um estudo melhor sobre isso e tal, e eventualmente melhorar a grama sintética, se for o caso, se não existir a possibilidade de acabar com ela. Eu não sei, cara, eu não tenho propriedade para falar sobre o assunto, sabe? É difícil, porque eu não entendo de grama. Eu acho que precisa ser estudado melhor, que a CBF precisa ser envolvida, e eu entendo quem fala. Porque assim, né, ontem virou um negócio, até mandei lá no nosso grupo, virou um negócio insuportável, cara, porque o futebol ele é insuportável para ter qualquer tipo de discussão, porque as pessoas são clubistas, as pessoas não estão preocupadas em debater, ou em, de repente, escutar e eventualmente pegar 1% do que o outro falou, não, virou uma guerra de torcedores do Palmeiras, nem coloco do Botafogo, eu vi mais o Palmeiras mesmo, porque eu tô mais envolvida aqui no futebol paulista,
contra todos os outros. E, cara, não é sobre isso. Não é porque você é São Paulino que você precisa ser a favor da grama natural e porque, sei lá, quem é palmeirense que precisa ser a favor da grama sintética, cara. A gente pode todo mundo debater igual gente normal, sabe? Só que vira um negócio insuportável. Aí é jornalista postando coisa nas redes sociais, defendendo o sintético. Aí o outro, que é São Paulino, defende o natural. Tipo assim, nada dá pra levar a sério nesse lugar, porque todo mundo clubista demais, cara. Então, acho que é uma parada para se debater com cabeça, sem clubismo, cara, com cabeça aberta, entendeu? Para a gente entender de fato a situação. E óbvio, cara, é o que eu falei, eu não entendo nada, eu preciso levar em consideração quem joga falando, porque senão eu tô sendo só clubista. Basicamente, não, fica tranquilo, a sintética é muito seguro, ou não, porque o natural é 100%. Não, não é assim. E eu concordo, cara, porque aí como virou uma guerra de narrativas, né, de palmeirenses e de outros rivais, os palmeirenses falam, é porque os campos do Maracanã. Cara, mas o Lucas, o Coutinho, eles não estão pedindo para jogar num campo ruim, igual do Maracanã. Eles estão pedindo que o sintético acabe, que todos os naturais, todos sejam naturais, e que todos os naturais sejam bons. Eles querem jogar em gramados bons. E aí deveria existir uma fiscalização em cima disso, né? Em cima dos gramados. Tipo assim, o Morumbi tem um gramado ótimo, mas por algum motivo está ruim. A CBF tem que ir lá e falar: não vai ser aqui o jogo. Não, São Paulo, você não pode jogar no Morumbi hoje porque o seu gramado está ruim. Flamengo, você não pode jogar no Maracanã hoje porque o seu gramado está ruim. E aí sim as pessoas vão começar a cuidar mais do seu gramado e fazer manutenção. Eu dei um exemplo do São Paulo, porque o São Paulo, ainda que hoje esteja muito ruim por causa do show da Shakira, no geral é um que está sempre bom. Mas tem muitos times que têm gramado esburacado, zoado, cheio de lama, tal, e não tem fiscalização. Os jogos acontecem normal. Então a CBF deveria fazer uma fiscalização disso e proibir os jogos quando não tiver condição. Isso aconteceu por um tempo no Maracanã, né? Quando o Flamengo foi jogar alguma decisão, que foi definido que não ia poder jogar a decisão no Maracanã, aí eles correram, fecharam o Maracanã e reformaram o gramado. Então, assim, é só você ter uma linha de raciocínio, basicamente, para que todos os gramados tenham qualidade. Agora, assim, se precisa acabar, eu acho meio forte, tá? Porque eu não sou ninguém pra falar isso, cara. Eu nunca joguei, nunca me taquei lá, nunca tive dor no joelho. Mas se os caras que estão lá falam que tá ruim, que deveria estudar a possibilidade de acabar, no mínimo que eu posso fazer é escutar e levar em consideração quem entende, sabe? Essa questão de ter um padrão, né, de realmente avaliar a pré-partida e ter uma regra um pouco mais severa é uma sugestão interessante, que a Pri trouxe até o pessoal falando bastante aqui no chat, né, por exemplo, se o jogo marcado não puder ser realizado por gramado ruim, deveria dar WA, WO e vitória do visitante. Queria saber a sua opinião, Gabi, sobre tudo isso que movimentou, né, as redes sociais ontem. Foi só isso. Quem acompanha futebol, quem segue jogador, página de futebol, só viu isso ali no feed das redes sociais. Claro que o Brasil, o melhor dos mundos, seria todos os estádios, seria igual o Santiago Bernabéu, que tem ali uma infraestrutura de subsolos de gramado, mas a gente sabe que a realidade é outra. Então tem, igual a Pri trouxe, alguns estádios que tem a grama natural, mas que são esburacadas, que é bem complicada ali a qualidade, e tem alguns sintéticos. A gente pode listar o próprio do Palmeiras, Allianz Parque, do Botafogo, da Arena MRV, ali em Minas Gerais, também do Atlético Paranaense, Liga Arena, tem algumas arenas aí com agora essa grama sintética que é mais recente. Queria saber a sua opinião, Gabi. Eu concordo, sim, com tudo que a Pri falou. E eu fiquei, assim, feliz, porque isso já vem sendo discutido até entre nós, torcedores, já tem muitos anos, né? Nós, São Paulinos mesmo, já perdemos jogadores importantíssimos ao longo de temporadas por causa de gramado sintético. E é discutido, e passa um dia, passa dois, e o cara lá fica um ano fora, São Paulo pagando o salário do cara, e todo mundo já esquece o tema. Então, dessa vez, eu acho que teve uma. Por ter a comoção dos caras que fazem o espetáculo, pode ser que algo aconteça. Seja alguma fiscalização que comece a ter, seja a mudança dos que são muito ruins, porque eu não me lembro de ter tantos problemas assim no Newton Santos, por exemplo. Eu não acompanho o Carioca, então não sei dizer. Mas, assim, não me lembro de ter coisas tão graves, assim, igual aconteceram no Allianz com a gente nos últimos anos, né? Então, talvez, beleza, você quer ter sintético? Talvez a grama que colocaram na Neoquímica, que parece que é meio mesclada, pode ser uma opção. Enfim, começar a colocar em prática
o que fazer para melhorar a vida dos jogadores, que no final das contas é sobre isso. Eles estão reclamando e eles estão na posição de reclamar, então algo precisa ser feito. Isso eu achei fantástico, assim. Até comentei com os meus amigos, eu falei, se o Neymar colocar, pode ser que alguma coisa comece a acontecer. E ele colocou. Então pode ser que agora, com toda essa visibilidade de milhões, bilhões de pessoas vendo e falando, alguma coisa pode acontecer e melhorar. Eu acho um absurdo toda vez que a gente jogar num Allianz, por exemplo, a gente ter que tirar os nossos melhores jogadores porque a gente tem medo de perder eles por uns 10 meses, um ano. Isso não existe. Então, a discussão é muito válida. No melhor dos mundos é o quê? Gramado natural para todo mundo, mas hoje em dia não é mais assim, né? E também não se pode, por exemplo, pegar um asa de Arapiraca e falar, não, sua grama tem que estar perfeita, senão a gente não joga aqui. Porque os caras também não têm condição de manter um gramado perfeito o ano inteiro para receber um jogo. Mas os grandes que recebem jogo de quarto e domingo, têm obrigação de dar um campo que o jogador não se lesione com facilidade, que não prejudique o jogador, assim, por obrigação, né? Então é algo que... Eu acho que nos times menores, assim, deveria existir uma participação da CBF, porque no fim, quando um time da Série Z tá na Copa do Brasil, é o regulamento da CBF que colocou ele na Copa do Brasil. Então a CBF deveria ajudar essas equipes a terem um gramado. Não é um gramado do Morumbi, entendeu? Não é? Mas é um gramado minimamente decente, né? Então acho que deveria ser feita essa fiscalização e o São Paulo, assim, deve muito pouco nisso, tá? Porque o gramado do Morumbi é excelente. Acho que tem a questão dos shows ali, mas são coisas pontuais, e inclusive o gramado sintético do Allianz também é muito por isso, né? Porque recebe muito show lá, e aí você não queima a grama toda vez, igual, por exemplo, o São Paulo, quando fez o show do Bruno Mars, queimou tudo, porque ficou 15 dias com o negócio em cima da grama, né? Isso facilita muito na recuperação, não, porque o negócio não tem saúde, né? Mas na manutenção do gramado do Allianz Parque. Só que aí também entra outro debate, né? O estádio é para show ou o estádio é para jogo de futebol? Enfim, é muito complexo tudo, cara. Não, muito complexo, e não é algo também só do Brasil, do jogador brasileiro. Tem até o Lionel Messi, que saiu algumas notícias que tem uma cláusula no contrato dele lá no Inter de Miami, que ele não joga em gramado sintético. Tem até uma pergunta aqui, vou colocar, tem bastante superchat, a gente lê os comentários também, normais, já leu bastante hoje, vai ler ainda, mas vou colocar aqui também algumas doações, a gente agradece demais também com perguntas. O Roberto, ele pergunta, em qual grande liga europeia é permitido o gramado sintético? Todos os clubes da Série A e B têm condições de manterem gramado natural. Então, eu não sei se você, Pri, Gabi, sabem, mas eu dei uma pesquisada aqui, eu vi uma matéria de 2023, então até o meio de 2023, julho de 23, não tinha as 7 principais ligas ali, Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha, França, Portugal e Holanda, não existiam gramados totalmente sintéticos. Em alguns casos, como em Portugal, gramados sintéticos eram permitidos, mas desde que sejam híbridos. Se você curtiu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no Arquibancada Tricolor, que fortalece demais nosso trabalho, e a gente se vê numa próxima.